Olá, olá pessoal, boa noite. Mais uma live para falarmos sobre o agosto dourado. Esse tema que é tão importante é a amamentação. E não tão falado quanto a amamentação e como ela deve ser feita, é quando acontecem algumas dificuldades, alguns problemas no meio do caminho, alguns percalços. E aí, tudo bom, Ale? E o que acontece? Eu chamei aqui uma pessoa hoje, muito bacana, a Lu. Luana, estou esperando ela entrar pra gente conversar sobre como que a gente faz, como que a gente lida e como que a gente supera quando a gente não tem tanto sucesso assim na amamentação. Ou ao menos quando, enfim, no caso dela, ela teve dificuldade com os 2 primeiros filhos e mesmo assim persistiu, mesmo assim no terceiro foi lá, tentou de novo e a terceira vez foi maravilhosa, está sendo maravilhosa, não é, Lu? Aí a Lu entrou, vamos ver. Lu, você consegue chamar aí pra entrar? Senão eu coloco aqui, deixa eu ver, acho que eu consigo ver se você entra aí, Lulu. Oba! Oh, olá, Tudo bom? Deixa eu arrumar aqui, encaixar direitinho. E aí, Luana, que ótimo ter você aqui. Tava tudo falando bom, Carol? como que, no final das contas, a persistência é muito boa e traz resultados e frutos maravilhosos, né? E a gente vai bater um papo bem legal sobre quando a aumentação tem as dificuldades, o que a gente faz? Como que a gente supera isso, Lu? Tudo bom? Primeiro, muito bom estar aqui. Agradeço o convite. Esse é um tema que é bom eu falar para curar, né? Já que esse é meu tema, é bom falar disso. Tem, por favor. E tá me ouvindo bem? De vez em quando Tô. corta para mim. Você tá me ouvindo? Agora sim, tudo certo. Bom, então assim, me fala como é que eu vou contar, como é que a gente vai fazer pra... Vamos bater um papo. Acho que hoje é mais aquela coisa de mãe para mãe mesmo, né? Da gente trocar experiência, trocar figurinha. Tu é, por formação, nutricionista, né? Que você estava me contando. O que também é muito legal, mas assim, eu lembro que quando você me falou essa primeira vez, que eu vim falar pra você, eu falei assim, nossa, eu tive muito problema no início da minha alimentação. Você falou, eu também. Ela falou assim, eu sabia tudo na teoria, sabia tudo que tinha que fazer, mas mesmo assim foi difícil pra mim. Eu falei, gente, então, né? Você fala assim, ufa, não sou só eu. Não, Porque a gente tem essa impressão. Eu mesma tinha, a maioria das minhas amigas amamentaram tranquilamente. A gente sabe o que acontece, mas na minha cabeça ia dar tudo certo. então eu vou começar a história por aí. Bom, eu sou nutricionista, sou formada em nutrição. E assim, desde que eu pensava em ser mãe, desde que eu pensava como seria quando eu fosse ser mãe, eram Sim. duas coisas que eu pensava. Eu tenho que mostrar minhas unhas, né? A pessoa tem que falar mostrando as unhas. Ah, tá Ah, linda. eu pensava duas coisas. A primeira é que eu queria parir, eu queria um parto normal. E a Sim. segunda coisa que eu pensava é que eu queria amamentar. Que isso. Só que assim, eu tinha esses pensamentos como se fossem as coisas mais naturais da vida: parir e amamentar. Porque era uma coisa natural. E eu achava, e isso assim, um pensamento meio de adolescente, que depois, quando eu fui estudando, eu fui entendendo que as coisas não eram assim. Uhum. Que eu achava que cesariana era só em casos extremos, ou então de uma mãe que não gostaria de sentir dor. Eu tinha os meus preconceitos, né? E aí, quando eu me vi grávida da minha primeira filha, eu já me imaginei que nem uma índia cocada parindo e dando de mamar, assim, sabe? Bah, aquela coisa plena. E aí eu descobri que eu tinha placenta prévia na minha gestação, então eu já não poderia ter um parto normal. Obrigatoriamente, no meu caso, eu me encaixo naqueles casos em que a cesárea é obrigatória. Então a primeira coisa já tinha ido por água abaixo. Aí eu pensei, não, mas eu vou dar de mamar porque eu sei tudo sobre isso, né? Eu sei tudo porque um dos meus trabalhos em que eu mais gostei de fazer como nutricionista na faculdade foi o estágio que eu fiz por maior tempo, foi aonde eu estudei, foi aonde eu fiz uma pós-graduação, foi a materno-infantil. Então eu pensei, eu sei fazer a pega. Eu sei tudo. Eu sei. Então, assim, essa criança vai nascer, vem pro meu peito e deu.
Tudo né? certo. Tudo certo. Até 10 E anos. aí, até quando ela quiser, eu estarei aqui plena amamentando. Então, a minha filha nasceu prematura, nasceu com 36 semanas, em Hum, função da placenta prévia. Eu tive um sangramento, ela era para outubro. Mas a médica sempre dizia pra mim, olha, eu acho que não vai, porque tu pode ter algum tipo de sangramento. E eu trabalhei até o meu 8º mês de gestação, pra cima e pra baixo, andando de ônibus, carregando uma balança pra eu pesar meus pacientes. Eu meu, atendi escolinha, eu atendi escolinha infantil naquela época, então eu ficava de joelho pra medir as crianças. Pra cima e pra baixo, e a médica dizia, olha, tu pode ter um sangramento, não sei o quê. Enfim, eu tive o tal de sangramento e a Ana veio um mês antes. E aí, cheguei lá, ela nasceu com a boquinha, pensa numa boca pequena, mas ela tinha um negocinho assim, e eu com uma baita de uma auréola. E o negócio já não não pegou. pegou. Ela vinha pra cá e eu ia pra lá, e vinha pra cá e não dava certo. E só deu certo no hospital, que as enfermeiras botavam e a menina mamava. A enfermeira dava as costas, ela tirava a boca e era uma choradeira minha e dela, porque ela não mamava e eu também agoniada aqui. Eu, meu Sim, Deus do muito céu, como é? sério. É um absurdo, é... né? Nossa cabeça tá. Não. E eu ficava, meu Deus, é só mamar, por que que não vai, né? E não dava certo. E aí, logo do início, assim, por ela ser muito pequenininha e muito não por falta de informação, mas por medo meu, eu tive, acho que muito medo, assim, quando ela nasceu, porque ela era pequenininha, de que eu não fosse dar conta. Eu percebi no hospital, eu disse, eu não vou conseguir dar de mamar pra ela. Eu já tive esse pensamento, isso aqui não tá dando certo. Então eles ofereceram a fórmula como complemento, ó, vai ser peito e fórmula. E fórmula é não, enfim. Sim, sim. E aí eu aceitei. Eu disse, tá, vamos lá. Então era sempre os dois, Uhum. né? Só que daí, senta que ela vem a história. Você que está vendo essa live, pegue o seu lencinho, porque. E aí, quando a Ana tinha 10 dias, exatamente 10 dias de nascida, um dia eu tava em casa, recebi uma visita daquela pra conhecer o bebê, uma amiga minha tava lá. Eu fui levar ela até a porta e quando eu voltei, o meu marido disse, Luana, tu tá com uma mancha de sangue na tua calça atrás. Tá vazando. E eu, óbvio, estava usando absorvente, né? Recém-cesariano, tava com absorvente. Imaginei, vazou um pouquinho. Só que no que eu pensei, eu olhei pro sofá e o sofá tava uma mancha gigante de sangue. E eu pensei, nossa, que estranho. Aí fui no banheiro me trocar e eu lembro até hoje. Eu tenho esse som gravado na minha cabeça, assim, eu sentada no vaso e os coágulos caindo, assim, blum, de sangue. Nossa. Resumindo, eu tive uma hemorragia uterina. Fui parar na UTI, fiquei internado na UTI. Meu Deus. Precisei fazer 2 curetagens. Fiquei entre a vida e a morte na UTI. Precisei fazer 2 curetagens para tentar estancar o sangue. Até que alguém teve a ideia de introduzir um balão intrauterino para estancar o sangue. E aí eu consegui. E depois da UTI eu ainda fiquei alguns dias internada. Nesse período de UTI eu não fiquei com a minha filha. Ela não podia entrar na UTI para ficar comigo. Então a gente perdeu já esse vínculo do peito. Que já era meio mais ou menos, então ficou zero. E é engraçado porque as enfermeiras tinham essa preocupação, assim, vamos esgotar a mama dela, vamos tirar o leite que a gente pode oferecer. Só que não São saía, não saía. Porque a gente sabe que psicológicos. a produção de leite, ela é hormonal, né? Eu preciso liberar ocitocina para a prolactina ejetar o leite e aí a coisa acontecer. E nada disso acontecia. Olha, me Porque eu arrepia. porque eu tava entre a vida. E fora que eu tava com transfusão de sangue, transfusão de plasma, recebendo medicações que eu nem sei quais eram, era um monte de fio conectado em mim. E não ia sair leite. Assim, não ia sair leite. E depois, quando eu fui pro quarto, então, eu pude ter a Aninha comigo pra amamentar, mas era muito difícil ainda essa questão da pega. E ela sempre com a fórmula. Quando eu fui pra casa, ela perdeu muito peso e eu tava com um estresse. Hoje em dia eu consigo ver, eu tava com um estresse altíssimo, assim. Meu psicológico tava totalmente afetado. As pessoas falavam comigo assim, Luana, ela tá chorando, ela tem que mamar. Minha mãe dizia, ela tem que mamar. E eu ficava meio que enrolando, assim, sabe? Eu tinha uma coisa, assim, de que eu não queria fazer aquilo, porque eu me sentia muito incapaz de fazer aquilo ali. E aí ela foi perdendo peso, a pediatra disse, olha, não dá mais, é fórmula. Mete um nano nessa criança
que ela tá muito magra. E isso a Aninha já tinha 2 meses. Ela precisa ganhar peso. E aí eu chorei o que tinha pra chorar. O meu sonho de amamentar já tinha ido pras cucuias. Dei nã e a menina inflou, né? Virou um bebê fofo, saudável, né? E assim, eu sei que existe. Graças a Deus, né? Por isso. Existe uma linha aí de assim que as pessoas falam muito mal das fórmulas. Assim como existe uma linha de pessoas que falam mal da cesariana, não sei o quê, e tem gente que fala mal da fórmula, mas existem coisas que são necessárias. Eu não sei se eu teria tido a minha filha se não fosse por cesárea, provavelmente não, teria morrido. E se não fosse uma fórmula, a minha filha teria morrido também. Então, assim, eu precisei aceitar a fórmula. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem mães que ficam insistindo. Não, eu vou dar de mamar. Não, eu vou dar de mamar. Mas em algum momento, e essa conversa tem que ser muito clara com a pediatra, com a família, e assim consigo mesma. Olha, eu não consigo. Eu acho que é importante, assim, sabe? E não ter. A culpa vai vir, ela vai vir. A culpa materna, ela é eterna. Mas, assim, não consigo, mas a minha filha precisa ser alimentada. E existe uma forma disso acontecer, né? Não é comigo. Pode falar. Não, Nossa, assim, o seu caso ainda foi super mais complicado que o meu, né? Você, como você falou, já sabia que ia ter que ser cesárea, já teve esse problema logo pós-parto. Meu caso, assim, é parecido com o seu, mas uma escala 100 vezes, acho que mais tranquila. Apesar de que eu entrei em trabalho de parto com 40 semanas e um dia, estourou minha bolsa e tudo mais, não, né, minha placenta era anterior, normal. Só que eu tive que partir para cesárea de emergência, porque os batimentos do Alessandro estavam caindo muito. Aí foi indicação do médico, falou, olha, se a gente tentar, ele pode ter algum problema, ele pode entrar em sofrimento. Nesse momento eu falei, não, então também, parto normal dos sonhos, acabou. Eu já tava com 5 centímetros de dilatação. Nossa. Em 3 horas, acho que estourou a bolsa, eu já tava em 5 centímetros. Foi muito rápido. Muito provavelmente ele teria nascido rápido até, o médico falou. Acho que mais umas 2, 3 horas. Só que assim, ele falou assim, você quer, né? Aí ele falou assim, ainda não estou te obrigando a fazer a cesárea, no momento que ele me falou, mas estou indicando. Se o batimento dele começar a cair mais ainda, chegou a 88, o normal de um feto, né? Nossa. Não pode ser Cento abaixo e de pouco. 100 e pouquinho. Uhum. Então, durante a contração, aí eu falei, não, né, não vou colocar a vida do meu filho em risco de forma nenhuma. E assim, depois disso foi tudo certo, apesar de que eu não queria, né, a cesárea foi a cesárea, ele nasceu com um apigar alto, acho que 4 de 5 e 2, 3 minutinhos depois já foi 5 de 5. E só que assim, eu não, né, não cheguei a ter nenhum problema de voltar para o hospital nesse sentido pós-parto, mas eu estava sentindo bastante dores mesmo da minha cesárea, sabe? É, ficando sozinha, meu marido voltou a trabalhar, o Alessandro tinha 5 dias. Aliás, 6, né? Ele teve 5 dias em casa e sexto dia ele voltou a trabalhar. Minha mãe não estava aqui, assim, semana também trabalhando, só os finais de semana. E a tal da bendita ocitocina, hoje eu vejo também que como que com dor, preocupada, sozinha em casa, com medo de cuidar de um neném, como que a gente consegue liberar o bendito leite? E ele começou a perder bastante peso. Ele não ganhou até uns 15, 20 dias de vida, ele não recuperou tudo que ele tinha perdido na maternidade. E aí eu comecei a complementar. Também comecei a complementar. Eu ainda consegui manter a amamentação, porque, igual eu falei, meu caso perto do seu era muito mais tranquilo. Eu mantenho a amamentação dele até hoje, só que eu não consegui em nenhum momento a tão sonhada amamentação exclusiva até os 6 meses. Sempre, às vezes, eu passava 1, 2 dias sem e eu sentia que ele estava ainda com fome, ele mamava os 2 seios e estava irritado, ainda queria mais. E foi o tempo inteiro com complementação. Insistia, dava o meu peito, assim, igual eu falei, os 2 peitos em cada mamada, mas ainda tinha umas 2 mamadeirinhas, 3 por dia, dependendo da época. E acho que só quando eu comecei a falar, ai, gente, é assim mesmo, é normal, lá para os 4, 5 meses dele, que eu senti que meu leite começou até a vazar. Eu falo, gente, como é que pode? E é por isso que eu acho tão importante esse tema. Eu falo, gente, as mães precisam saber que não é só técnica, não é só pega, que eu também, apesar de não ser da área, estudei pra caramba, vi vários vídeos, nossa, pesquisei, tive consultora de amamentação, sim, inclusive quando eu precisei começar a amamentar, complementar.
Só que a minha cabeça não ajudava. E esse detalhe ninguém tinha me falado antes. Falou, né? Falou, você tem que estar tranquila, mas. E aí, né? Como que você faz pra ficar tranquila nessa hora? Assim, eu vou tentar fixar aqui o comentário, não sei se eu consigo. Acho que só tu consegue botar Ai, tá, deixa eu ver. Como Tá. que eu faço? Assim, ninguém fala de amamentação. Isso é uma coisa que hoje em dia até estão falando mais sobre se preparar para amamentar. Porque Sim. não é uma coisa natural. Embora seja um leite que nós produzimos e tudo mais, o ato de amamentar, ele mexe muito em várias questões da mulher. Na Uhum. questão psicológica, não é toda mulher que se sente confortável de amamentar. Eu já ouvi Sim. relatos de mulheres que se sentem desconfortáveis de amamentar, que preferem fazer isso num lugar mais escondido, em questão de mostrar o seio. Tem uma série de fatores, fora a questão hormonal do puerpério, que a gente tá assim, meu Deus, a gente. Tudo é estrambelhado. Tudo é destrambelhado na gente depois que o neném nasce. Uhum. Então, o ato de amamentar, ele não é natural. E uma coisa que atrapalha muito. Opa. Travou? Não, voltou. Uma coisa que atrapalha muito é a questão das pessoas na volta. Uma coisa que eu escutava era assim, pequenininho. Ah, mas tu não dá o peito pra ela? Nossa, aquilo acabava comigo. Porque assim, ninguém sabia a história. Muitas pessoas não sabiam a história do porquê que eu não dava peito pra ela. Mas aí aquilo vinha como um soco, assim, sabe? Ah, mas tu Uhum. não dá? Tu sabia que era bom ela mamar no peito? Cara, eu sei, eu tenho um diploma que me diz isso, tá vendo? Mas assim, não é assim tão natural. Eu não consegui, né? E tem várias pessoas que não conseguem e ficam nesse estresse psicológico de tentar e de forçar e a liberação hormonal não acontece. Aquela situação que era para ser um vínculo com o bebê, um lugar. É por isso que as dicas são: vá para um lugar silencioso. Se você puder, coloque uma música. Isso para as pessoas que têm uma rede de apoio, que conseguem, né, fazer tudo isso. Porque tem situações em que a mulher tem outros filhos, e que tem uma casa, e que tem não sei o que, e que ela não vai conseguir um ambiente favorável, mas ela precisa entender que aquilo é um processo entre ela e o bebê. E que ela precisa estar Uhum. relaxada. E que sim, vai doer. Isso é uma coisa que as pessoas não falam. Vai doer no início. Né? É alguém Sim. sugando. Vai doer um pouquinho. E que tem que insistir. A maior dica é essa, é persistência. A maior Sim. dica é persistir naquilo ali, na importância daquilo ali. E é uma coisa que as pessoas não falam. Ah, prepara o enxoval, prepara o quarto, escolhe o tipo de parto, fica lá vendo o que é uma cesárea, o que é um parto normal, mas não fica lá vendo como é que é a pega, né? Aí as Uhum. pessoas vêm e fazem lá a tesourinha, que é lá que não é tesourinha, tem que fazer um C. Tem várias coisas que as pessoas não sabem e aí chega na hora, se embananam toda e ficam nervosos, porque pensam, caramba, se eu não der de mamar pra essa criança, quem é que vai dar? Né? Eu tenho essa obrigação. E aí fica, né? Privação de sono que deixa a gente doido também. Logo no início é uma coisa absurda que você não dorme uma hora seguida praticamente, o bebê já acorda, não sei o que, né? No começo é muito Sim, difícil tudo isso. Ainda são, que, você passou depois, mas porque no começo eu já tava até no hospital, que é mais complicado ainda, mas sim, não é fácil. não é uma coisa fácil e as mães precisam se preparar para esse momento, né? Precisam se preparar para o que vai vir depois do parto, porque fica muito essa história de, ai, como é lindo ficar grávida, ai, como é lindo o corpo da mulher grávida, ai, isso aqui, e fica assim uma idealização da gestação, e aí quando o bebê sai, tá, e agora? Faço o que com essa criatura? Faço o que com ela? Né? Sim. Ele saiu, agora ele precisa de ti para comer, e a gente precisa saber se preparar para esse momento. E eu achava que sabia, porque eu sabia a teoria, né? Eu ia meu trabalho no hospital, eu ia de leito em leito. Eram mães com dependência química, mães com vulnerabilidade social. Eram essas mães em que eu atendia. E elas eram muito, muito, muito ignorantes no sentido de ignorar o conhecimento, não ignorância, né, no outro sentido. Mas elas não Sentido. sabiam nada. É, o sentido real da palavra. Se falar ignorante aqui, pode ser que alguém entenda que eu tô xingando as pessoas, mas não. Sim. Então eu ensinava, eu mostrava, né? E assim, até mães do sétimo e do oitavo filho, que não sabiam, que amamentou do jeito que deu, ou que deu o leite de caixinha assim que nasceu, porque não sabia, entendeu? Não sabia, não sabia. Então eu ensinava essas pessoas e eu achava que, porque eu fiz isso um dia, eu era PhD em dar de mamar.
E eu não era, né? Não me dei conta, ensinando para os outros, não me dei conta que meu bico era plano, que eu teria muita dificuldade de fazer lá o biquinho, porque meu peito era plano. Só fui descobrir isso quando a Ana veio e não achava, ela ficava assim, tentando achar um bico e o bico não se formava. Mas enfim, quando eu engravidei 5 anos depois, então, eu me programei, né? Fiz todo um planejamento, fiz vários processos cirúrgicos para tentar engravidar de novo, porque a recomendação médica era que eu não engravidasse. E a Nossa, isso que eu ia louca, falar, porque você teve problema bem, né? sim. Útero, Eu, então. quando eu saí do hospital, desse caso todo, a minha recomendação médica é não engravide. Se você engravidar, você vai morrer. Foi isso que eu escutei. Não foi de um médico, eu escutei isso de vários. E olha, Cada vez preço. e cada vez que eu fazia, eu tive que fazer durante 2 ou 3 anos ecografias quase que semestrais para ver a situação do meu útero. Porque como eu fiz 2 curetagens, ele ficou muito machucado. E eu tinha muitas cólicas e muitas dores. Então, de tanto tempo eu tinha que ver como é que estava o meu útero. E sempre que eu ia no médico mostrar o exame, eles me diziam, tu não vai engravidar de novo, né? E eu, não vou engravidar. Só que a louca que quis, a louca que sabia que eu queria ter outro filho. E essa é uma outra história que eu posso contar. Engravidei e me preparei de novo. Agora vai. Agora eu já sei, agora eu já entendi como é que faz esse negócio. Vou lá, vou fazer. E aí a Carolina nasceu. E aí não teve tanto a dificuldade da pega como a Ana. Ela conseguia pegar até, não sei o quê. Mas já no hospital, ali com 2 dias de vida, a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha. A Carol fazia um barulho, parecia uma pombinha. Eu não sei explicar de outra forma o som. Ela tinha um som na respiração dela que parecia uma pomba. Fazia era, não sei imitar, tá? Mas ela tinha esse barulhinho. E a gente saiu do hospital, foi passando o tempo e a Carol não ganhava peito. Carol só no peito. Só no peito. Carol mamava e Carol não ganhava peito. E a pediatra, nossa, mas como é que tu tá fazendo? Eu olhei, livre demanda, nananã. Ah, mas ela não tá ganhando peso. E aí foi indo, e a pediatra, a gente precisa investigar esse barulhinho que ela faz, porque tem alguma coisa nesse barulhinho, não sei o que, né? E aí a Carol já tinha. Aí ela ganhava um pouquinho de peso, a gente se empolgava, nossa, ela ganhou peso, a gente achava, né? Eu tinha muito comigo que era culpa minha. Ela não, eu que não sei fazer, eu tinha isso comigo. Ah, eu que não produzo leite, eu não produzo leite. E aí pedi pra médica, vamos complementar. Daí era peito e NAN, porque eu achava que eu não sabia, não produzia leite direito. E então ela foi pro NAN. Aí quando ela fez 4 meses, a gente estava na consulta dela de 4 meses, que a médica disse, olha, marquem consulta com a otorrino pediátrica Top of Mind aí, conseguiu um horário, que a gente tem que ver o que é esse barulho que ela faz. Aí isso era fevereiro e a consulta era no final de fevereiro. Conseguimos um horário com uma otorrino Mega Blaster, né, especialista em bebês, e era no final de fevereiro. Só que no dia 7 de fevereiro de 2018, Carol mamou, perto do meio-dia, fiz ela rotar, tudo bonitinho, botei ela num colchãozinho que ela tinha, minha mãe tava lá em casa. Foi, guria, assim, ó, foi 10 segundos. A gente olhou pra Carol, tarará, continuamos conversando. Quando a minha mãe olhou de novo, a Carol tava sufocando no leite. Ela tava roxa, assim, se debatendo. A minha mãe disse, a Carol tá engasgando. Aí eu tentei fazer aquela manobra que ensinam a gente a virar o bebê e bater. E aí não. Só que assim, gente, é muito rápido. Tu tem que pensar em coisas em segundos. Fiz a manobra, disse, mãe, procura o aspirador nasal. E minha mãe virou a bolsa, jogou tudo no chão e não achou o aspirador nasal. O que eu fiz? Meti a boca no nariz dela e chupei. Peguei ela e dei um chupão e eu chupei o leite. Na minha boca veio o leite e aí ela voltou a respirar. Aí voltou a respirar, liguei pra pediatra, mas como é que ela tá? Eu disse, foi assim, ela ficou roxa e tal. Não, então leva pra emergência pra ver se deu alguma sequela. Não chegou a 1 minuto, mas foram muitos segundos sem respirar, então tem que ver questão de sequela. A gente chegou no hospital, na emergência, a pediatra escutou ela, acho que 1 minuto. Olha, essa menina tem um problema na epiglote dela, a gente vai operar. Ela vai ficar internada. Vocês não vão sair daqui, a gente vai operar. Aí eu, oi, que? Quando? Como assim a gente vai operar, né? Eu tenho minha mais velha na escola, eu preciso buscar ela na escola. A gente pensa um monte de coisa, né? Eu fiquei meio zonza, operar, não. E aí a gente, enfim, ela fez uma operação.
que ela, na realidade ela nasceu com a epiglote dela pra frente. O que acontecia, pessoal? Cada vez que a Carol fazia o movimento de sucção, ela parava de respirar. Então ela mamava e então por isso que ela não ganhava peso. O gasto energético que ela tinha de mamar era maior do que o valor calórico que ela recebia. E ela gastava mais energia mamando do que ela consumia. Basicamente era isso. Então ela não ganhou peso. E aí fomos pro hospital e a médica disse, ó, dá-lhe fórmula, porque ela não pode ficar fazendo esforço de mamar. O esforço que ela faz no teu peito é muito grande. Vamos pra fórmula. E nesse tempo, antes da cirurgia, a Carol mamava mamadeira de 50 a 60 ml. Era isso que ela conseguia. No hospital, depois da cirurgia, ela mamava 2 de 100. A guria começou a mamar, enlouquecida, tipo assim, era fome. Mamava. Ela saiu do hospital 3 quilos mais gorda. Em 4 dias internada, foram 3 quilos. Ela mamou, assim, ó. Parecia que tinha, sabe, pessoa que viu comida, né? Comida! Ai, que pecadinho. Mamou enlouquecidamente e ganhou peso. E aí eu lá de novo, né? Disse, meu Deus do céu, aí eu começo, né? Eu tenho problema, olha só, fiz minha filha passar fome. Esse monte de pensamento que vem, né? Ah, ela ficou 4 meses e eu devia. E minha mãe que tá aqui na live vai dizer, eu te avisei. E essas coisas tudo, né? Mas assim, aconteceu. Quando a Carol tinha 6 meses, eu descobri que tava grávida de novo. Rapidinho, muito rápido. Foi. Só que o João foi um susto, assim, sabe? Aquela coisa de, meu Deus. Não, dessa vez não foi tão planejado por mim. Dessa vez foi Deus que planejou a coisa. E eu fiquei meio zonza, assim. Eu dei uma surtada de pensar que eu ia ter 2 bebês, né? Eu fiquei, meu Deus do céu. E aí passou tanta coisa na minha cabeça que me preocupar em amamentar era o último dos meus problemas. Eu nem pensei, eu disse, eu vou me preparar pra... Não, eu tinha que resolver outras coisas, que eu fiquei bem lesinha da cabeça. De pensar que eu ia ser mãe de 3, enfim, como é que eu ia dar conta, questão financeira. E pensei em um monte de coisa e não pensei em amamentar. Não pensei nessa parte. E aí o João nasce, então, em dezembro, minha bolsa estourou. Mas como seria a minha terceira gestação, teria que ser cesárea, porque a Carolina também foi por cesárea, porque a bendita sentou. Me preparei toda pra parir. Tava tudo certo que a Carol ia nascer de parto normal, mas a menina foi fazer yoga, ficou sentada, né? E assim, tava forçando muito e não foi cesárea. E aí o João não tinha possibilidade, o hospital não faria. Ainda mais sendo tão próximo, né? Tava muito próximo, não teria como ser parto normal. E aí a bolsa rompeu, foi lindo, uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Da bolsa romper. Foi incrível, achei. Né? E assim, é uma sensação muito gostosa, né? Eu, pelo menos, achei muito diferente, porque as gurias foi cesariana marcada, né? Eu cheguei, aí a pessoa, né? E o João não, foi aquela coisa, tipo, a bolsa estourou. Oh, meu Deus, vamos para o hospital. Foi engraçado. E aí eu cheguei no hospital, o João nasceu, pra correr um pouco a história. E aí começa aquelas enfermeiras. Ô, mãe, tem que botar ele no peito. Ô, mãe, tem que ver se ele mama. E eu, pra que vão fazer isso com a criança? Ele não vai mamar. Eu não tenho leite. Meu peito, eu ficava com isso, sabe? Meu bico é plano. Essa criança vai passar fome. Já vamos comprar o NAN dele. Eu já tinha comprado uma madeira, aquelas top of mind, uma madeira que imita o bico do seio, não sei o que. Eu tinha tudo já pra não dar de mamar pra ele. E a enfermeira, não, mas é importante tu botar ele no teu peito pro colostro descer. E eu, tá, põe essa criança, tá, tudo bem, ele vai mamar, não vai dar certo, já manda fazer lá o NAN dele que não vai dar. E aí o João veio e pá, pegou. E eu já senti na pega dele que tinha sido diferente. E disse, esse menino sabe mamar, pensei eu. E aí ele começou e estamos há 1 ano e 8 meses nessa história, né? Amamentei ele os 6 meses exclusivamente, né, assim. Meus peitão cheios de leite, né? E mamou e deu tudo certo. E aconteceu, assim. E eu consegui resolver algumas coisas dentro de mim. Eu
não era capaz de produzir leite, meu leite era fraco, aqueles monte de coisa que passa na cabeça, né? Sim. É, a gente no Consegui. começo acha. Ai, graças a Deus, né? No começo a gente acha que tudo é nossa culpa por um motivo ou por outro, né? Essa sensação de incapacidade, de como que eu não sou suficiente, sabe? Eu falava, gente, não sou suficiente pro meu filho. Se eu não consigo nem aumentar, a gente acha que tudo se resume, né? Pelo menos muito no início, no puerpério, tudo se resume a amamentar. Longe de falar aqui que não é importante. É muito importante, é muito bom para a criança. O leite materno é o alimento mais completo que existe, é o alimento mais perfeito para um bebê, com certeza. Só que existem casos, gente, às vezes mesmo como o nosso caso, vai falar que eu e a Luana não tínhamos leite? Não, não é isso. A nossa capacidade do nosso corpo de produzir leite existe, tá ali. Carol, só um Mas pouquinho. tantas outras coisas. Só um pouquinho. Eu parei de te escutar completamente. Isso já aconteceu. Eu vou sair e vou voltar de novo. É bem rapidinho, Tá, tá. tá? É só um. Porque eu parei de te ouvir. O pessoal tá me ouvindo aí? Alguém, gente? Até alguém tá sem conseguir ouvir? Alguém comenta aí se estão me ouvindo. Esperar a Lulu voltar. Aê. Vamos ver. Aguardar a Luana voltar. Tudo certo. Oi? Agora tá me ouvindo? Sim, Ai, sim. então, eu estava falando que dá pra falar que ou eu ou você não tínhamos leite? Não, o caso não era esse. Nosso corpo, capacidade de produção, existe o tanto que você amamenta. E eu, assim, com 1 ano e quase 2 meses, o Alessandro ainda mama bastante. Então, assim, falta da capacidade fisiológica, biológica do nosso corpo, não é. Tem N outros motivos que às vezes vão, né, atrapalhar, vão interferir. E se a gente fica pensando que a culpa é só nossa, no sentido de que a gente não presta pra nada, a gente não consegue, não sei o que, às vezes até piora isso. E olha, demorou muito para eu conseguir aceitar. E assim, no meu caso já você comentou que as pessoas falavam, vai, por que você não deu peito? No meu caso, o pessoal que estava perto de mim, minha família, via o sofrimento que eu tava assim, absurdo, falava, não, mas não tem problema, dá a fórmula. Aí nossa, aí meu marido falava, não, nossa, eu queria arrancar a cabeça dele fora. Eu falei, como assim? Não tem problema da fórmula? Como assim que tá tudo bem? Eu tenho que conseguir, eu tenho que dar o leite. O Alessandro ele precisa disso para ir, porque ele precisa de todos os nutrientes, ele precisa de todos os anticorpos e não sei o que lá. E a minha pediatra também chegou a falar comigo, né? Ela falou assim, mas Carol, você tem que pensar que o seu caso, você ainda o amamenta, você apenas o complementa. Então, cada pequena gotinha de leite que você consegue fazer com que ele mame ajuda muito em tudo isso que é essa sua preocupação, né? De nutrientes, de anticorpos exclusivos para ele. Então, assim, tenta olhar lá do copo meio cheio, né? Existem casos e casos, mas se você ficar só focando nas dificuldades, não vai adiantar, só piora. E a É gente só verdade. percebe isso depois, né? Sim. Não, é questão de não se preocupar e de conversar com alguém, de pedir ajuda, né? Dizer, ó, eu tô me sentindo assim, eu não tô conseguindo. Hoje em dia tem as consultoras aí de amamentação para poder auxiliar. Se a questão é, eu Uhum, não sei, eu não consigo fazer, elas estão ali para ensinar. A uhum. pediatra, uma boa pediatra, vai te ajudar. Eu digo uma boa pediatra porque existem muitas pediatras que tu fala, eu não consigo, elas, então tá aqui a fórmula, né? Então, assim, se ela fizer isso, já procura outra, né? Porque a ideia é estimular que sim, se consiga amamentar. Uhum. Mas, tendo esse apoio, esse auxílio e se conhecendo e percebendo, bom, eu realmente tentei e não consegui, que tenha esse processo interno de dizer, não, tudo bem, eu fiz o que eu podia, né? Eu não consigo ser exclusiva, eu vou ter que complementar, eu estou fazendo o que eu posso e tá tudo bem, eu tô aqui pro meu filho, né? Isso é uma coisa que eu precisei, né? Com a Aninha primeira, eu fiquei um tempão pensando isso, daqui a pouco eu pensei, nossa, mas eu podia nem estar aqui. Eu quase morri no hospital e agora tô preocupada que eu não tô conseguindo dar o meu peito pra ela, por causa eu posso dar um não e eu posso estar aqui com ela. Então existem outras coisas que a gente precisa pensar,
né, nesse momento. É lindo imaginar uma mãe amamentando seu filho, e a gente quer muito fazer isso. E a grande maioria consegue, a grande maioria consegue. Um pouco, tem a dificuldade inicial ali de aprender e depois consegue. Mas assim, hoje eu tô aqui para falar para aquelas que não conseguem. Assim, né? Eu tenho as duas experiências, né? De não ter conseguido é um sofrimento, não tô dizendo que eu não consegui, estou plena, realizada por não ter conseguido. Não, doeu, eu chorei, eu queria ter conseguido. A primeira mamadeira que eu dei pra Aninha, mesmo assim, que eu pensei, não vou mais dar o peito, a partir de agora é só isso aqui, eu dei pra ela chorando. Chorei, disse, meu Deus, sabe? Eu queria que fosse meu peito, tarará. Mas ela tá bem, ela ganhou peso. A minha mãe tem umas fotos que minha mãe odeia aquelas fotos. Que a Ana Clara era só olho. Ela era um bebê virado em olho, porque ela era pele e osso, né? E aí, depois que entrou o complemento, que eu consegui dizer, não, eu não consigo, e tá tudo bem, eu não consegui, eu preciso fazer a minha filha ser um bebê saudável, Sim. ela ganhou peso. É que é um processo muito egoísta nosso, né? Da maternidade que a gente idealizou, que nem eu. Que eu lembro do dia que a médica disse pra mim que eu tinha tal da placenta prévia. Eu te juro, Carol, eu perdi um pouco da graça de estar grávida. Eu lembro disso, eu fiquei, aquela coisa que eu tinha imaginado que eu ia ter um parto normal, que a bolsa ia romper, que eu ia parir de cócoras, perdeu um pouco da graça, eu disse, vou ter que ir pra cesárea. Por quê? Porque eu idealizei uma gestação, uma maternidade que eu não sabia. E que a gente tem que se preparando, né? A gente tem. Essa idealização aqui é o que atrapalha muitas vezes, né? Eu tive uma gestação muito tranquila, não tive nada, assim, e tava indo pro parto normal, né? Ainda que o parto normal, eu mentalizei bastante, falei assim, se for necessário cesárea, tudo bem. Mas eu falei assim, não, mas é que é um momento também rápido ali, enfim, e que depende de muita coisa sem ser apenas, né, a minha escolha. Mas eu falava assim, mas amamentação, né, se eu tiver dificuldade no começo, eu procuro uma pessoa para me ajudar. Eu posso ir no banco de leite, eu posso chamar uma consultora, aí eu posso tentar assim, aí eu posso tentar dar em copinho. Eu já tinha planos para cada dificuldade que eu imaginava que podia surgir. Aí se eu machucar, eu posso ir atrás de alguém que faz laser no seio. Eu sou muito controladora, eu tenho esse problema. Antes da maternidade, eu era e conseguia mais ou menos controlar as coisas, porque era a minha vida, né, dependia basicamente de mim. Lógico, tem outras coisas, mas assim, era eu quem cuidava e quem decidia as coisas por mim. Agora, decidir as coisas por um outro serzinho, que é o nosso filho, tá fora das nossas capacidades. E eu achava, não, porque se acontecer isso, eu faço aquilo, se acontecer aquele outro, eu tinha planos para tudo. E aí, quando tudo foi minguando, nada foi dando certo, eu falava, gente, peraí, o que tá acontecendo? Aí outra questão também que foi bem complicada, o Alessandro não dormia. Até, sei lá, quase 6 meses, ele dormia muito pouco, assim, dormia, mas acordava muito, 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 tipo, de hora em hora. Uma coisa assim, acho que até uns 4 meses eu não dormia 2 horas por noite seguida. Então, assim, tudo fugiu do meu controle. Tudo, né, no início da maternidade. E isso me abalou muito, só que ao mesmo tempo, hoje eu olho, eu acho que assim era o que eu precisava. Eu analisando, assim, parando, falando, gente, Deus me mandou a ler dessa forma e me colocou essas dificuldades que era para eu perceber algumas coisas que estavam erradas comigo, assim, que estavam erradas no meu entendimento de vida. As coisas não estão sob o meu controle. Muito menos o meu filho. Ele menos ainda do que tudo. Ele é um outro ser. Ele vai ter questões dele, dificuldades dele, felicidades dele. E eu preciso aprender a aceitar tudo isso. Fazer o que eu posso, mas aceitar também o que eu não posso mudar. E isso a maternidade me ensinou, é uma coisa assim valiosíssima, que sem a maternidade eu acho que eu não teria chegado nesse ponto. Isso é uma coisa que a gente diz, né? Tu só vai saber quando tu for mãe. Porque eu lembro que quando eu descobri que estava grávida, né? Que a menstruação atrasou, isso da primeira, bom,
Todas as 3 vezes. Minha menstruação atrasou, eu sabia, estou grávida, porque eu sempre fui um reloginho. Mas a primeira vez, eu lembro do meu sentimento e disse, meu Deus, eu vou ser mãe. Como é que eu vou ser mãe desse jeito? Porque eu sou toda estabanada, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu lembro que eu dizia, eu não vou esperar 9 meses. Impossível eu conseguir ficar 9 meses com alguém dentro de mim, né? Porque eu sou... E tanto é que ela veio de 8, porque eu, meu Deus do céu... Eu ficava imaginando, e aí me diziam, não, quando tu for mãe, tu vai saber. Eu disse, que você é mãe, vou saber, eu sou assim, vou morrer assim. E não, acontece um negócio lá dentro da gente, que a gente vira mãe, a gente começa a enxergar as coisas diferentes, a pensar as coisas diferentes. Uhum. E foi bem isso, eu descobri, eu idealizei, né? Eu pensei, bom, eu sei tudo de amamentação, eu sei tudo. Eu passei meses estudando tudo sobre parto normal. Eu sabia tudo de parto normal. Parto normal, como é que ia ser, como é que ia ser eu sabia tudo. Podia fazer uma prova na faculdade de obstetrícia que era capaz de eu fazer o parto. Eu sabia. E aí chega a minha vez e o negócio desanda. O bolo desandou, a receita estava errada, alguma coisa. Não era aquilo. Então, assim, a maternidade vai nos ensinando também, né? E me ensinou algumas coisas assim à base da porrada. Sempre digo isso, né? Foi na base da porrada que eu fui aprendendo, Sim. mas eu fui aprendendo, né? Porque eu ficava me fixando em detalhes, né? Fiquei presa a detalhes e depois, quando as fichas foram caindo, que eu disse, meu Deus, né? Eu me prendi a besteira. E aí, no tempo que eu fiquei na UTI, eu consegui ver muitas coisas, assim, sabe? Disse, eu tô aqui e eu posso não estar. Tô aqui, eu posso não estar mais. Então eu ficava preocupada, porque as enfermeiras vinham tentar esgotar o meu peito, né? Elas vinham tentar esgotar e não tinha, não saía nada. Eu ficava pensando, meu Deus, a minha filha vai morrer de fome, como é que ela tá? E eu não sei o que, eu sou. E aí, daqui a pouco eu pensava, não, mas eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar em sair daqui. Como é que eu vou alimentar minha filha depois que eu sair daqui? É fase 2, né? Eu preciso ficar bem para sair daqui. Então a gente tem que parar de se fixar nos detalhes e pensar no tipo de mãe que eu consigo ser, né? Se é a mãe que amamenta exclusivamente, se é a mãe que complementa, se é a mãe que só dá a fórmula, né? E tentar, que nem tu falou, é pensar na criança, né? E tirar um pouco esse peso que a gente tem de querer ser a mãe perfeita, né? De querer ser a mãe perfeita para tudo. Que é esse que é o grande problema. Parece que a gente vive num reality show de mães. Quem é a melhor mãe do mundo, que é competindo. Quem é que amamenta, quem é que consegue ficar fazendo homeschooling. Ai, porque eu faço homeschooling. E homeschooling não é isso que a gente tá fazendo agora na quarentena, de ficar assistindo videoaula. Homeschooling é outra coisa. E daí as mães ficam, ai, porque eu faço isso, porque eu faço... Não, mas eu faço assim. Aí parece uma competição. E aí, isso vai causando um mal-estar. Vai causando, meu Deus, eu sou uma mãe incompetente. E não, a gente só tem que ser o melhor que a gente consegue ser para os nossos filhos. E deu. Exatamente. É tanta informação hoje em dia, né? Como eu falei, todas as minhas amigas, até onde eu conheci, aliás, tinha uma que acabou não aumentando apenas. O resto, todos amamentaram e tudo mais. Então, pra mim era tranquilo, era normal. Falando, gente, antigamente tudo bem, não tinha informação. Hoje em dia vai dar certo. Não tinha dúvidas que daria certo no começo. E tem essa pressão, principalmente na internet, a gente hoje em dia, né? Exatamente o que você está falando, todo mundo consegue amamentar, ou consegue o parto natural, sem anestesia, na piscina, não sei o quê, lindo, maravilhoso. Todo mundo, eu não fiz, né, já ouvi, eu nunca fiz uma mamadeira pro meu filho. Nunca precisei fazer uma mamadeira pro meu Ó, filho. parabéns. Né? Tem umas coisas assim, ou meu filho, né? A outra, assim, me esforço ao máximo pra isso. Mas meu filho vê TV de vez em quando. Vê desenho, vê o Bita. E assim, nossa, meu filho antes dos 2 anos nunca olhou uma tela, não sei o quê. Gente, eu e meu marido trabalhando de casa, né? Nós dois trabalhávamos fora 8 horas por dia antes. Eu fiquei 1 mês e meio trabalhando antes de entrar a quarentena, que ele ficou com a minha mãe, né? Ficou com a avó. E e meu marido viemos trabalhar de casa. Me fala, como é que a gente trabalha 8 horas por dia, das 8 às 5, com um bebê, na época tinha 7 meses, agora com 1 ano e 2 meses. Sem, enfim, de vez em quando, pelo menos em alguns momentos, ou colocar uma TV, ou um trabalha e o outro não trabalha. É impossível! Multiplica por 3 aí. Multiplica Então, por 3.
Não, e o Alessandro, agora que ele começou a querer ficar 15 minutos brincando com alguma coisa. Antes ele não ficava 5 minutos sozinho. A gente colocava ele aqui no chão, no nosso quartinho que virou escritório, com um monte de brinquedo. Começava a brincar com ele, ele intertia. A gente vinha aqui, vou começar a responder um e-mail. Dava 5 minutos, ele tava principalmente eu, né? Puxando aqui, procurando peito. Que ele ainda mama, ele adora. O dia inteiro, ainda mais em casa, livre demanda total. E aí eu colocava, o que eu fazia? Colocava ele no cadeirão de alimentação e o celular aqui tocando desenho na frente. Falava, gente, não era isso que eu queria pro meu filho. Não é isso. Mas é que a gente consegue fazer. Por exemplo, assim, ó, eu entrei na live, eu achei que eu fosse me atrasar até pra live contigo aqui. Porque eu tô aqui, meu marido tá em reunião. Ele tá numa reunião agora de trabalho. E os três estão vendo Netflix. Tá os três lá, vendo Netflix. O que eu vou fazer? Vou me chicotear? Vou ficar chorando que eu sou a pior mãe do mundo? Não. É o que dá pra fazer nesse momento, entendeu? Sim. Né? Consegue. E tudo isso vai pesando. Mas assim, se a gente parar, respirar e falar assim, tá, o que eu posso fazer? Por exemplo, hoje em dia, ainda que dá uma melhorada, tal, minha mãe tá vindo algumas vezes por semana pra me ajudar. Então, assim, o tempo que ela tá aqui, eu peço, mãe, fica no parquinho lá embaixo com ele já tá andando, correndo, né? Tem um carrinho dele, uma motoca que ele adora passear, dá várias voltas no quarteirão. Aí ele chega acabado, eu só dou peito, ele dorme. E assim, e vai indo. Meu marido ainda sofre até hoje de não conseguir trabalhar, assim, algumas horas contínuas, né? Eu falo, eu já aprendi a trabalhar de meia em meia hora. É isso aí. Porque a gente vai ter que dar no jeito. E queira ou não, a mãe, né, pro pequenininho é mais requisitada, não tem jeito. Ele é apaixonado no pai também. Mas na hora que quer dormir, na hora que não sei o quê, vem na mãe porque quer peito. Por exemplo, agora também você falou, meu marido tá lá dando janto pra ele, só esperando terminar aqui pra gente tomar um banho e ele ir pra cama. O marido também ajuda pra caramba quando dá, e assim. Eu digo pro Vinícius que eu me escondo, né? Eu disse, eu preciso me esconder pra fazer algumas coisas. Porque é engraçado, tá eu e o Vini sentados na mesa, os dois no computador trabalhando. E aí, nunca é pai, né? Ele faz a curva assim. Mãe, quero suco. Mãe, não sei o que. Eu digo, gente, tá vendo aquele homem ali na frente? É o pai de vocês. Vocês podiam pedir alguma coisa pra ele também. Mãe, aí eu me esconder. Agora tá lá o pai, coitado, na reunião, tá os três berrando a orelha dele. Porque ele tá fazendo reunião lá embaixo e os três estão lá, deve estar rolando a reunião. Mas é isso, a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue. Ainda mais agora na quarentena, todo mundo precisou se reinventar. Né? Todo mundo precisou fazer alguma coisa. E a gente não tem que estar aqui para ficar apontando o dedo. Exato. Né? De apontando o dedo de que você deveria fazer assim, você deveria fazer assado. Eu, pelo menos, tento fazer isso no meu Instagram, eu digo falar cura, porque assim, é a pessoa falar o que ela sente. E se resolver com aquilo, né? Eu faço. Por que eu tô agindo assim? Eu tô agindo assim por causa disso. Tá, e por causa disso por quê? E a pessoa vai indo e ela vai compreendendo o sentimento dela, daí que ela entende, nossa, é por isso que eu tô fazendo. E aquilo dá um alívio. Porque se a gente faz e não pensa no sentimento que aquilo nos causa, aquilo vai gerando uma ansiedade, aquilo vai gerando uma angústia. Nossa, eu não consegui amamentar. Eu sou inútil, eu sou incapaz. A fulana de tal consegue e eu não. Eu tenho um problema, só pode ser comigo. Não, você começar a pensar no porquê que tu não conseguiu. Quais foram os motivos? O que estava acontecendo na tua vida quando teu filho nasceu que tu não conseguiu? No teu caso, teu esposo no quinto dia teve que trabalhar. Tu não teve uma rede de apoio, tua mãe não conseguia estar todo dia. Várias coisas foram acontecendo. Não foi a Carol que, não quero essa vida aqui. Entendeu? Pelo contrário, eu queria muito, muito. Mas não aconteceu e não, chutei o troço aqui. E não fininho, igual tu falou, era só olho. Tudo bem, ainda foi cedo, mas assim, a médica falou, olha, começa um pouquinho. Eu começo a dar 30 ml por dia pra ele. Pô, mas assim, já fez uma diferença esses 30 ml. Ele já voltou, ele nasceu com 3,10 kg e saiu com 2,800. Aí até 15 dias ele ainda tava com 2,800. Tava muito magrinho. Tava só pele e osso. Ele era comprido, 50 centímetros ele nasceu. Agora tu imagina, a Ana nasceu com 2,800. Ela saiu do hospital com 2,500 e ela chegou a 2,100. Tu imagina o que era esse, né? E aí a pediatra disse, não dá. Né? E assim,
Na hora, hoje, pensando, eu falo, gente, que pecado. E um bebê desse não sabe falar. A gente achando que tá fazendo melhor, porque a gente tá fazendo de coração. Gente, é o nosso coração que bate fora da gente. Não tem o que falar, a gente faz o que a gente pode e o que não pode para um bebê, né? Para o nosso filho, ainda mais numa idade dessa que depende 100% da gente. Só que a gente tá achando que a gente tá fazendo melhor, e no final das contas fala, gente, mas não era isso. Eu fico tão ali presa naquelas crenças que eu deveria fazer assim, que se não for assim não é o certo, que se for assim eu não sou uma boa mãe, que se for assim ele não vai ser saudável, e que, enfim, se ele não tomar meu leite materno, ele vai gripar a cada duas semanas, e umas coisas assim, né? Que não faz sentido. Assim, aquilo, o bom não pode ser inimigo do ótimo, uma frase que eu gosto muito. Você vai e faz o seu melhor, até onde você consegue. É o bom que você conseguiu chegar? Você não conseguiu chegar no ótimo nem no perfeito? Ok, você já conseguiu chegar no bom. Muito melhor do que se você não fizesse nada, que se você não tivesse tentado. E eu lembro que a primeira vez que eu conversei com você pelo direct sobre isso, né? Eu falei pra você, nossa, tô até chorando aqui, porque é uma coisa assim que, como você falou, a gente falar, a gente contar nossa história e também ouvir a história de outras pessoas, você se identifica, você fala, nossa, tô mais leve, Não, né? não tô sozinha. Sai um peso. Então, porque assim, igual eu falei, na minha rede de amizades muito próximas, com quem eu conversava, o pessoal não tinha tido esse problema. Tinha uma amiga que tinha um bebê de 2, 3 meses a mais que o Alessandro, e ela tava amamentando plena, e eu ia incomodar ela com esse assunto, não, né? Nem cabia tal. É, não tinha com quem. É uma das coisas que eu quero muito também aqui com o Instagram, é tentar, acho que como você, mas assim, de outra forma, o meu foco são as mães, porque assim, eu senti tanta dificuldade para me encontrar como mãe no começo, e era uma coisa que eu queria demais, que eu falo, gente, que eu puder ajudar alguma mãezinha a superar alguma dificuldade, superar alguma coisa em que ela acha que ela está fazendo tudo errado e que não é assim, eu queria. E ajudar, assim, a pular alguns passos, sabe? Esse mês estou dando um monte de dica lá no feed, coisinhas simples, mas que às vezes o nosso psicológico pode mudar por causa disso. Por exemplo, alguns alimentos que ajudam a aumentar a produção do leite. E de verdade aumentam, é ciência, sabe? Eles aumentam a prolactina, principalmente se consumidos à noite, né? Que são, enfim, que é o hormônio principal para a produção do leite. Uva, suco de uva, cacau 70%. Fiz um post hoje, gente. E são, assim, coisas que você pode acrescentar aqui. Ajudam biologicamente, é fato. E outra, ajudam o seu psicológico. Você fala, tô fazendo alguma coisa. Tô fazendo alguma Tô coisa. fazendo Isso a aí. minha parte. E ajuda demais. Então, assim, acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Acho que a gente usar essa rede aqui para você conseguir buscar informação, buscar coisa útil, nossa, faz toda a diferença. Não ficar só, sei lá, é legal também entretenimento? Mas não, usa isso também a seu favor, né? A gente consegue aprender tanto hoje em dia de graça pela internet. É fantástico, assim. Eu sigo pessoas assim que acrescentam tanto na minha vida. Tanto, você é uma delas, Lu. Adoro. Não, é sério, às vezes você Eu bota não uma, peguei lenço. Eu não peguei lenço. Calma aí que eu não posso borrar a maquiagem. Pelo amor de Deus. você bota assim uma frase lá que você fala assim, pô, tipo, né, impacta assim, você fala assim, gente, preciso tirar assim 2 minutinhos pra digerir, fala assim, é isso, né? E ver tua história também inspira demais. Mas é isso assim, ó. Conta a tua história. Usa o teu Instagram pra contar a tua história, porque o que deve ter de mãe precisando escutar um eu também, sabe? Ela vai olhar e vai dizer, nossa, eu também. O que a pessoa mais procura na vida é alguém que ela fale alguma coisa e a pessoa diga eu também, né? Que não seja um ar professoral, assim, de faça isso porque eu sei o caminho das pedras. Não. Fala como é que foi pra ti, entendeu? E a pessoa vai se conectar contigo e as mães vão se conectar contigo, né? Que é com quem tu quer falar. Porque isso, sabe? A mãe tá fragilizada, ela acabou. Nasceu um bebê, nasceu uma mãe também. Isso é uma coisa que não é porque ela tava 9 meses esperando aquele bebê que ela sabia tudo. Não, quando nasce a criança que começa o negócio. É aí que tá valendo, né? Uma É mulher aí que. depois.
É ali que tá. Eu lembro assim, ó. É engraçado porque eu lembro de mim no dia que eu saí do hospital do nascimento da Ana, que entrei no carro morrendo de dor a cesárea. E o carro, eu dizia acho que meu pai estava dirigindo, dizia, pai, dirige devagar, pai. Porque cada vez que batia, eu achava que a cesariana ia abrir. E eu lembro que eu fui pra casa pensando, meu Deus do céu, no hospital as enfermeiras me ajudavam. Agora só eu e o Vinícius, como é que... Eu fui nervosa pra casa, sabe aquele sentimento assim de... Não tem, agora sou eu que tô fazendo isso. Da Carolina, eu lembro que eu fui mais tranquila. Eu disse assim, a minha preocupação era ainda com a Ana Clara, porque ia ter a questão de ter duas filhas, né? Como é que eu vou me dividir com duas? Mas assim, eu sabia... Com o João, eu tava com o pé nas costas. Eu disse, tá, agora, né? Agora eu acho que eu consigo fazer isso aqui, assim. Mas sempre a gente fica com várias inseguranças. E ter alguém com quem falar, olha, eu tô me sentindo assim, eu me sinto insegura, me ajuda. É bom. E nem sempre a gente consegue ter essa pessoa em casa, né? E é na rede social, às vezes, é uma frase, é uma live que vão assistir, e a pessoa vai dizer, nossa, olha só, elas também passaram por isso. Porque a gente sempre, que nem tu falou no início da live, a gente acha que é só com a gente, né? A gente tem essa tendência de achar que o mundo está acabando somente aqui, né? Não, que eu sei, é a tal, Linda verdinha é, perfeita. que é a tal da síndrome que eu inventei, né? Que eu inventei uma síndrome, né? Que é a síndrome da Beyoncé. Que a gente acha que tudo é com a gente, que o mundo está olhando pra mim. Eu sou a que sofro, eu aqui, né? E todo. Não! Outras pessoas têm problema, outras coisas estão acontecendo e a gente precisa falar sobre isso. Porque quando a gente começar a falar, a gente guarda, a gente tem essa mania, né? A gente, não vou falar porque eu não vou incomodar. Eu não vou falar pra fulana porque senão ela vai pensar. Ridícula. Ela vai me achar ridícula. Ou se eu falar, ela vai achar que eu sou uma mãe de merda, então eu vou ficar na minha. E aí não fala. Mas aí eu tô aqui pra dizer que quando a gente começa a falar, vem uma galera dizendo, eu também, meu Deus, eu também senti isso. E aí roda uma conversa e isso aqui acontece. A gente se encontrou, a gente se conheceu, a gente descobriu que tinha coisa em comum. Então, bora falar, entendeu? Vamos falar o negócio que ajuda a viver essas dificuldades. Nossa, com certeza. Porque assim, nosso convívio pessoal, né, não é tão grande. São, né, sei lá, por mais amigos que você tenha, de repente, colegas, amigos mesmo com quem você conversa, sei lá, na maioria das pessoas você conta em uma mão, né? É Uhum. assim, com quem eu consiga conversar. Eram umas duas amigas que, assim, que tinha outras, eu tenho outras amigas, de repente, que não tiveram filho, então não tem nem como eu conversar desses assuntos. Tem duas amigas que têm filhos, assim, pequenos, minha mãe, minha sogra, e assim, é isso. De experiência mais próxima, assim, quatro pessoas. Minha mãe, que era quem eu sempre ouvi desde pequena, né, sobre as experiências dela, teve tudo perfeito, um parto praticamente a jato, praticamente sem dor, que ela fala, nossa, eu não sei como que aquela mulherada no hospital gritava tanto, que não dói tanto assim, ó. Depois que Ah, eu, depois que eu com 5 centímetros, estava quase desmaiando de dor, 5 centímetros de dilatação, que quando o médico, né, ele me cortou, ele falou, olha, tô vendo aqui 5 centímetros. Eu até assustei, porque pouco tempo antes eu tava com 2, então, tipo, foi muito, muito rápido. rápido. E aí eu falei assim, quê? Minha mãe falou que quase não sentiu dor. Eu falei, não, dói, mas não é nada pra você gritar e berrar. Eu falava, meu Deus. E amamentar também pra ela foi tranquilo. Era meu maior exemplo, né? Ah, vai ser igual a da minha mãe. E não foi. E minha amiga mais próxima também, né? Que tem a Rafaela, que é um pouquinho mais velha que o Alê, também nasceu de parto normal, teve amamentação tranquila. E aí, assim, aqueles exemplos estão mais próximos quando não são o que você está passando, né, te Inibe. acanha, te deixa assim, se sentindo mal por isso, assim, não mal por eles, né? Você torce a pessoas que você ama, que você quer o bem, mas você fala, putz, só eu que não consigo. É muito difícil. Você Quer ver, encontrar. quer ver uma coisa que eu morria de raiva, mas assim, me dava uns nervos. É que assim, com a exceção da gravidez do João, das gurias, eu vomitei demais, eu enjoei demais, eu passei muito mal, muito mal. Tanto na gravidez da Carol, eu quase fui internada, porque eu passei 4 dias que é só a base de água. Eu Meu só Deus. tomava água e vomitava, e a médica, minha obstetra, disse, Luana, Lu, me falta deu... 20 segundos.
Oh, meu Deus! Enfim, pessoal, teremos parte 2. Você. Com certeza. Gente! Carol, não, obrigada. passou 1 hora, não é possível. Começou a piscar. Passou. Baixou o reloginho. De paixão essa live. Vamos conversar de novo. Gente, deixa eu encerrar esse novo. Tchau.